Mas vamos dar uma olhadinha de uma forma sucinta nessas vias nervosas. No caso aqui das ascendentes. Relembrando, dentre outras, nós temos, só lembrando, nosso objetivo não é finalizar, não é ver todos os assuntos. Como nós tratamos desde o princípio que aqui é um canal de revisão, a gente vai pegar as partes mais importantes para que, antes de uma prova de colégio, de faculdade, de concurso, você possa fazer essa revisão conosco e passar para os seus amigos também, tirando as dúvidas dos demais. Afinal de contas, é ensinando que a gente aprende cada vez mais e é fazendo bem que a gente também recebe esse bem. Vamos lá. Trato espinotalâmico ventral. O trato espinotalâmico ventral origina-se na coluna posterior, aqui ó, não é exatamente no gráfico uniforme, mas nessa área posterior, cruza para o lado oposto na comissura anterior e ascende pelo funículo anterior até o tálamo. Esse é o percursozinho dele. Só que aqui você só vai ver essa parte da coluna posterior. Por quê? Porque ele é ascendente. Os da parte posterior são ascendentes. Ele transmite impulsos relacionados ao tato. Só relembrando, nós já estudamos isso outrora. O trato espinotalâmico lateral, como o próprio nome diz, espino, medula, talâmico, tálamo, lateral, região lateral. Origina-se na coluna posterior, cruza para o lado oposto, na comissura anterior, e ascende pelo funículo lateral até o tálamo. Medir os impulsos da sensibilidade dolorosa e da temperatura para o lado contralateral, visto que há o cruzamento, a adexação. O trato espinotalâmico ventral e dorsal. Conduz impulsos ao cerebelo por meio da medula espinhal, estão relacionados à propriocepção. E os fascículos aqui, ó, grácil e cuneiforme. Neste caso, eles estão localizados na porção posterior da medula espinhal, entre o sulco mediano e posterior e o sulco posterolateral. A função deles é conduzir impulsos proprioceptivos provenientes de músculos, tendões e articulações e impulsos táteis de localização e discriminação e sensações vibratórias. Localização e discriminação. Por exemplo, localização, você fecha o olho e aí dá um beliscãozinho na palma da mão. Aí o paciente, por esse fascículo gástrico-cuneiforme, vai identificar, olha, você puxou aqui a minha pele na palma da minha mão, assim por diante. É mais ou menos dessa forma que você vai fazer para o paciente perceber. Por outro lado, se o paciente não conseguir perceber essa sensação, é porque existe alteração, lesão, compressão, justamente nesses fascículos grácil e cuneiforme. Cá está, fascículos grácil e cuneiforme, fazendo parte aqui do funículo, do sistema do funículo dorsal. Por exemplo, aqui para você, o trato espinocerebelar posterior, que a gente falou. Esse aqui é o anterior. Deixa-me ver outro aqui para você. Os azulzinhos, ó. Funículo posterior e lateral. E assim por diante. O trato espinolivar, mas aí já é menos importante, a gente não trata para você desses. E aí você vai identificando aqui estes e outros que a gente, porventura, falou. Agora nós vamos mostrar para você as vias nervosas descendentes. Essas são as piramidais, são as motoras. Trato córtico espinhal lateral e ventral, o mais importante. Por onde vão? Vão assim. As vias piramidais, que nada mais é do que o trato córtico espinhal lateral e ventral, transmitem os impulsos motores, são descendentes, são ventrais, para os motoneurônios do corno anterior, no caso aí o córtico espinhal lateral, que cruza para o lado oposto no bulbo, e o trato córtico-espinhal ventral, que desce sem cruzar para o lado oposto, na parte anterior da medula espinhal. Eles estão relacionados com o impulso motor, portanto, a função é a força motora. Só relembrando para vocês, esse de vermelhinho aqui, ó, são os tratos, né? O trato córtico-espinhal lateral, que a gente mostrou. Outros tratos aqui, esses bulbos não nos interessam, porque são menos importantes. O vestíbulo espinhal também é importante. O córtico-espinhal ventral anterior. Esse aqui a gente falou do lateral e do anterior. Nós conversamos sobre esses dois especificamente. Mas na aula de vias ascendentes e descendentes, a gente trata de outros para você. E esses aqui, em roxinho, são os mistos, ou seja, trafegam pelo lado anterior e pelo lado posterior. Falamos da substância branca, agora a cinzenta. A cinzenta fica na área central, onde a maioria dos corpos celulares dos neurônios espinhais estão localizados. Como a gente disse, aqui é corpos neurônio, aquele Hzinho central da medula. Forma de H ao corte transversal, ou seja, assim no meio, e é dividida em corno anterior, lateral e posterior, corno ou coluna.
Os corpos celulares dos neurônios motores e viscerais, ou seja, eferentes, estão na parte anterior. É aquela partezinha da medula que é um pouquinho mais aberta, que a gente já mostrou para vocês na aula de anatomia. E ele forma, junto com o posterior, forma um nervo espinhal. O posterior são corpos celulares, neurônios sensitivos ou aferentes. No corno anterior tem os neurônios motores, no corno posterior tem os neurônios sensitivos, que formam então o nervo espinhal, porque quando há uma secção do nervo, você tem alteração sensitiva e motora justamente por essas duas vias. E no corno lateral, tem corpos celulares dos neurônios do sistema simpático. Aqui, ó, aferente e eferente, e aqui já é sistema nervoso simpático. Feitas as considerações anatômicas, vamos destrinchar sobre a definição de TRM. Nada mais é que uma lesão frequente que resulta em uma síndrome neurológica altamente incapacitante, dependendo do nível e da extensão da lesão. Quanto mais alta essa lesão, mais incapacitante, a qual compromete as principais funções motoras, autonômicas e reflexas, levando à inabilidade permanente. Nós vamos destrinchar esse conceito ao longo do nosso estudo, mas ela pode ser uma lesão completa ou incompleta. Se for completa, é mais grave, lembrando aí da medula que a gente estudou lá nas considerações anatômicas. Se for da cauda equina, o prognóstico é bem positivo, porque aí pega apenas algumas raízes e pode levar a alterações sensitivas e motoras, uma diminuição, uma ausência, depende da extensão da lesão, e aí a gente vai destrinchar isso ao longo do tempo com você. Quanto à prevalência, o gênero mais predominante é o masculino, de 4 para 1, e a idade predominante é entre 15 e 40 anos. Se você viu o nosso vídeo de TCE, a gente abordou que o sexo masculino tem uma vida assim um pouco mais promíscua, entre aspas, se é possível que a gente diga, pela criação, porque o homem tem mais liberdade, assim por diante. E dos 15 aos 40 anos é aquela idade que mais se sai, que mais se diverte, que mais se passeia. Então, tem aquele fator das possibilidades serem maiores. Quanto às possíveis causas de TRM, podemos mensurar lesões durante o parto, puxar o fórceps, por exemplo, acidentes automobilísticos, queda de própria altura, alguns esportes, principalmente os mais violentos, que requerem forças, mergulho em águas rasas, ferimentos por arma de fogo, fraturas maxilofaciais e de crânio por conta da localização aí com as vértebras, causas inflamatórias, e nesse caso a gente pode citar a esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, causas vasculares. Neste caso, podemos citar causas isquêmicas e hemorrágicas. Quando conversamos com você sobre acidente vascular cerebral, falamos um pouco sobre isso. Causas infecciosas, como por exemplo a mielite transversa. Causas neoplásicas, como por exemplo tumores medulares. E causas congênitas, como a mielomeningocele. Vamos para uma questãozinha para ver se a gente conseguiu entender direitinho. Questão 2. O traumatismo raquimedular é de relevância epidemiológica para o trauma nos dias de hoje. Dentre as causas citadas nas alternativas abaixo, assinale a única que não está frequentemente relacionada com a produção de lesão medular em adultos. A gente sabe que está colocando aqui muito bem colocado frequentemente, ou seja, pode vir a acontecer, mas não necessariamente. Colisão de veículos e colisão de motos é muito frequente. Mergulho em águas rasas também. Talvez a queda de bicicleta seja menos frequente, sabe por quê? Porque a força, o dispêndio de uma pancada aí é mais para fraturas de clavícula, de membros superiores, mais incomum de coluna. Por isso, nesse caso, questão 2, opção correta, item C. Quanto à localização anatômica, o TRM está diretamente relacionado ao mecanismo do trauma, ou seja, a lesão, a repercussão, vamos supor que foi a nível cervical. Então, a gente lembra lá de dermatos miótomos. A região da pele que vai ter alteração sensibilidade está relacionada com a área cervical, assim como a musculatura envolvida. É isso que ele está dizendo aqui. 2/3 dos problemas de TRM são no segmento cervical e 10% das fraturas, quando há fratura, está relacionado ao segmento torácico. E 4% das fraturas estão, os 10% no torácico e 4% na região tóraco-lombar. Por quê?
Por um fator muito simples. É uma área, a região torácica, ela é uma área mais parada, não tem muita movimentação. Se você for estudar um pouquinho da anatomia, de uma forma geral, dos ossos e do músculo, né? Cinesiologia, assim por diante. Você vai observar que a região torácica é bem parada. Se ela é parada, pela inércia, é muito mais fácil de, dado uma lesão, se ela não se movimenta, ela ser atingida em cheio. Daí, a região torácica ser bastante acometida nesse caso. E como é que ocorre o trauma raquimedular? Vamos lá. Preciso falar para você que existe uma lesão primária, existe algumas repercussões até chegar numa lesão secundária. O que é essa lesão primária? Consiste em alguns eventos, por exemplo, a transferência, o trauma em si ocorre com a transferência de energia cinética para a medula espinhal, ou seja, a medula não vai ser acometida assim de primeira. Tem lá, que a gente estudou, o canal vertebral que é a cerca, então o canal protege. Houve uma pancada, quer dizer, um trauma, uma contusão a nível do osso, e essa força dessa pancada vai ser transmitida, essa energia cinética, para a medula espinhal. Pode, de acordo com essa intensidade de transferência, haver um rompimento de axônios, por consequência, lesão de células nervosas e, por consequência, ruptura de vasos sanguíneos. Inclusive, esses vasos sanguíneos podem ter hemorragias e etc., levar a um processo inflamatório, e inicialmente aí alterações sensitivas e motoras e assim por diante, que a gente vai estudar aqui na sequência. Bom, dessa circunstância aqui, nós teremos um estágio agudo, que vai até 8 horas após o trauma, que é aquela fase de instalação do processo inflamatório em si. Nós falamos então que há essa ruptura possível, né, de vasos, levando então a hemorragia na substância cinzenta, isso até 8 horas pós-trauma. Essa hemorragia vai fazer com que, em algum local, dependendo da zona de acometimento, não vai ter oxigênio por conta dessa hemorragia. E aí vai levar a necrose da substância cinzenta, porque não tem oxigênio, o tecido morre. Associado a essa hemorragia tem um processo inflamatório, portanto tem edema, aumento de líquido no intestício. Esse edema vai estar associado a essa hemorragia. Bom, passado essas 8 horas do trauma, vai ao período de dias e semanas. De 1 a 4 semanas, observa-se que células inflamatórias migram para o local da lesão. Nós já dissemos aqui que existe o trauma e a decorrência da inflamação. Após isso, há uma proliferação de células da glia na tentativa de suprir essa circunstância inflamatória. E a formação de tecido cicatricial por conta dessas células especiais da glia e cistos no interior da medula espinhal, no intuito de promover, como nós estamos lá na neuroplasticidade, cessar essa cisão, essa lesão. Então, a partir dessa lesão primária, deu-se o estágio agudo de 8 horas pós-trauma, o período de 1 a 4 semanas, e que se desenvolveu hemorragia, edema, processo inflamatório, mas também uma tendência, uma tentativa do processo cicatricial. E aí vem a fase de lesão secundária, ou seja, reduz-se esse processo sanguíneo, esse fluxo sanguíneo para o segmento lesado da medula espinhal, porque houve aí a formação de tecido cicatricial e a morte de células e axônios que não foram inicialmente lesados por conta dessa questão da diminuição de oxigênio pelo processo de hemorragia. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.